A dor no joelho é um dos problemas de articulação mais frequentes, tanto em atletas como em quem não pratica nenhum esporte. Como são vários os tipos de lesões que podem ocorrer nessa região, nós convidamos o médico ortopedista especializado em medicina esportiva, Dr. André Vilela. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. Começo com uma pergunta já, doutor. O modo da gente sentar com a perna cruzada pode causar algum tipo de lesão no joelho? Eu não digo lesão, mas sempre que a posição de flexão do joelho, principalmente flexão muito acentuada, são posições em que geralmente aumenta a pressão das estruturas dentro da articulação. Em alguns pacientes podem sim causar dor no joelho. Pergunto isso porque quando a gente está na presença de um profissional, a gente já vai corrigindo, né? Já vai mudando aqui. Eu vi que o senhor sentou com os dois pés bem colocados no chão. Bem, eu fiz a primeira pergunta, mas você aí de casa também pode participar através do nosso WhatsApp, 988-846107. E já chegou uma participação, então eu vou começar a nossa conversa, doutor, com essa pergunta que uma espectadora nos mandou. Doutor, tenho muita dor no meu joelho. Chega a fazer um ruído até. O que pode ser? A Lauana participando. Muito obrigada pela sua pergunta, Lauana. Então, Lauana, isso é bem complexo, né? Várias coisas podem ser, desde uma lesão de cartilagem, né? A gente sabe que alguns pacientes têm uma queixa muito frequente de que chegam a dizer que parece que tem areia dentro do joelho, que o joelho crepita, como se tivesse... Alguns pacientes até falam, parece que tem vidro quebrado dentro do joelho. Então, isso é muito frequente de lesões de cartilagem. A gente usa um termo condromalácia, né? E quando elas ocorrem, falta um pouco a lubrificação dessa articulação e isso propicia o barulho, tá? Mas uma porção de lesões ou de alterações no joelho podem fazer barulho, podem fazer estalido e às vezes não é nada demais. Eu sentia um barulho com frequência quando subia degraus. Tanto que teve um dia que senti uma dor aguda e fui parar no médico, o doutor André agora é meu médico também. E aí eu fiquei impressionada com o joelhinho que ele tem e eu acho que é muito didático que a gente entenda como é o nosso joelho internamente. Porque, por exemplo, eu estou com um problema no menisco, né? E eu não fazia ideia do que era o menisco e qual a função dele no nosso joelho. O menisco é uma das estruturas mais importantes que a gente tem no joelho, né? Então, para entender melhor isso é um molde de um joelho, né? O que está em branco aqui é osso, então a gente tem o fêmur, a tíbia e a fíbula, né? E o menisco, que é tão famoso, são essas duas pecinhas que a gente tem aqui dentro do joelho. Olha só o que é o menisco. Então, o menisco são duas partes. Isso. Para entender um pouco a função do menisco, a gente tem que ver o seguinte, o fêmur ele é arredondado, né? Então ele tem esse formato arredondado que a gente chama de côndilo femoral medial e lateral. E a tíbia, que é o osso que ele se articula, é um osso reto, é um osso plano, né? Chega a ser até um pouco convexo. Então, para acoplar bem o fêmur contra a tíbia, a gente tem os meniscos, que note que nas extremidades ele é mais alto e quanto mais perto do centro ele é mais, vamos dizer assim, mais triangular, assim, tá? Então, ele serve exatamente para acoplar bem o fêmur, é um encaixe perfeito do fêmur contra a tíbia, para permitir que o movimento de flexão, rotação do joelho ocorra de uma maneira suave. Uma outra função dele é funcionar como um amortecedor, uma espécie de um amortecedor. Então, uma estrutura extremamente importante para o bom funcionamento da articulação. E se ele se romper, ele pode se regenerar naturalmente? Então, o menisco tem duas características importantes. Primeiro, que ele tem pouca vascularização e a vascularização dele ocorre mais na periferia do menisco, mais nessa região aqui, na região mais externa do menisco. Então, por ter uma vascularização mais difícil, o menisco é uma estrutura que não regenera sozinho. Então, uma vez rompido, esse menisco, geralmente essa lesão vai permanecer assim ou ela vai piorar. Então, dependendo do tipo de lesão, essa lesão ela pode piorar bastante, né? E quebra a função desse menisco, né? De servir como um encaixe perfeito, né? O doutor, então, mostrou aqui, né? Nesse protótipo, né, de como seria, mas a gente tem um vídeo que mostra como que seria a articulação saudável, então, do joelho. Okay. Olha ali. Isso, aí a gente está vendo em cima o fêmur, embaixo a tíbia, e no meio o menisco é esse que eu estou usando esse palpador aí, a gente chama de probe, é um instrumento cirúrgico, né? Então a gente está palpando esse menisco, tá vendo? Ele é uma estrutura mais ou menos triangular, como eu falei, tá? Esse é um menisco normal, sem lesão. A cartilagem, tudo que a gente está vendo em branquinho ali, a cartilagem do fêmur, que eu estou palpando agora da tíbia, tá? Então esse é um joelho com uma estrutura normal, tá? Então, na sequência, vamos ver então
uma articulação com uma lesão no menisco. Isso. Essa é uma lesão do menisco. A gente chama essa lesão de lesão em alça de balde. Ele rompeu toda a periferia do menisco e você vai ver que com o palpador eu vou puxar essa lesão e ela desloca, ela sai do lugar, tá vendo? E aí aquele encaixe do fêmur com a tíbia perde essa estrutura no meio para dar o suporte. E esse espacinho pode gerar uma inflamação ali? Isso vai gerar dor, né? E aí já a sequência da cirurgia, estou usando um instrumento que a gente chama de raspa, tá? Ele serve para raspar o menisco e permitir um sangramento, tá vendo que agora vai começar a sangrar, e aí depois a gente costura esse menisco. Tá? Então, o menisco ele é pouco vascularizado, como eu falei, e ele é pouco inervado também. Então, a inervação do menisco ela não é tão importante. Então, por isso que o menisco não dói tanto. Então, alguns pacientes sofrem a lesão do menisco, têm a dor no momento que ocorre a lesão, isso gera um processo inflamatório naquele momento, tal, que gera bastante dor. Mas com o passar do tempo, o menisco em si não dói. O que vai doer é a falta da função do menisco. Como vocês viram naquele vídeo, o fêmur e a tíbia batendo, né, sem aquela estrutura no meio, é isso que vai acabar causando dor. Nossa, eu tenho mais perguntas, mas eu quero antes priorizar o telespectador, o pessoal que mandou mensagem, várias mensagens chegaram, doutor, e o Micael selecionou pra gente. Eu gostaria de saber por que quando faço qualquer tipo de exercício, sinto dor nos joelhos na hora de sentar e levantar. Cristiane. Então, Cristiane, sentar e levantar é um movimento em que a gente faz uma alavanca no joelho, né? Tem que lembrar que o que dá suporte para o nosso esqueleto é a nossa musculatura. É assim que funciona o sistema músculo-esquelético. A gente tem os ossos e tem a musculatura para dar suporte para o esqueleto. E o joelho, a musculatura da nossa coxa, é quem dá o suporte para que eu consiga fazer o movimento sem sobrecarregar o joelho. Se está tendo dor para sentar e levantar no joelho, possivelmente essa musculatura da coxa ela está fraca, né? E isso está fazendo uma alavanca ou um esforço desnecessário na articulação do joelho e isso é o que pode estar causando dor. Doutora, aquelas joelheiras em neoprene, esses tipos de produtos, eles ajudam para sentir menos dor para correr, eventualmente, se a pessoa sente algum desconforto? Então, Keltrin, não tem evidência científica suficiente de que essas joelheiras ajudem a tirar a dor. O que a gente sabe é que isso tem um certo efeito de conforto para o paciente, né? Mas essas joelheiras de neoprene que a gente usa ao redor do joelho, ela deixa o joelho mais apertadinho, vamos dizer assim, e isso o paciente acaba tendo uma certa sensação de conforto. Mas não dá para acreditar que isso vai trazer proteção suficiente para que não se lesione. E a pomada? Ajuda aquela pomada para fazer massagem? As pomadas de anti-inflamatório, principalmente, que tem qualquer produto anti-inflamatório na sua composição, é um medicamento de uso tópico, né? Hoje a gente passa essas pomadas, sempre que a lesão ela é mais superficial, ela vai penetrar pelos vasinhos que estão lá na pele, e essa absorção vai fazer com que melhore a dor, né? Tá, tem mais uma pergunta pra gente. Sinto fortes dores sem lesão faz 1 ano. Agora que está frio, chega a inchar. A Eve participando conosco. Então, Eve, esse é um... É um mito que a pessoa que opera o joelho, ou enfim, qualquer outra, né, articulação... eu sinto que vai chover porque sinto dor nas articulações. Tem alguma relação? Tem relação. Tá? Essa alteração de temperatura nas articulações que sofrem procedimentos cirúrgicos, sim, os pacientes geralmente têm dor. Eu sou um exemplo, eu fiz uma fratura luxação no meu tornozelo há mais de 10 anos e tenho essa percepção também. Isso não é mito, não. Bacana. Tem mais uma pergunta. Quando vou descer escadas, às vezes o joelho sai fora do lugar. Chego a ver o osso saltado, Vanderleia. Mais ou menos o que acontecia comigo também. Possivelmente o que ela está se referindo é uma luxação ou uma instabilidade entre a patela, que é essa bolachinha aqui na frente do joelho. Os pacientes falam, uma bolacha na frente do joelho. A patela, que ela perde momentaneamente o encaixe com o fêmur, tá? Isso ocorre em pacientes que têm uma anatomia mais propícia para isso. A gente diz que a patela é mais alta ou ela tem um encaixe não muito adequado. É uma variação da anatomia normal, a gente não considera isso como uma doença, né?
é uma variação da anatomia normal, e isso pode gerar instabilidade, pode gerar esse tipo de sensação de que desencaixa o joelho, né? Tem mais uma pergunta? A gente já vai mostrar, enquanto isso, doutor, como que a pessoa, claro, precisa ir ao médico, né? Mas quais os exames normalmente que são solicitados para se saber exatamente que tipo de lesão tem? Sempre o mais importante é o exame físico, é primordial, tá? Às vezes somente com a conversa com o paciente, o exame físico, a gente já consegue entender para que lado vão os exames. Então não existe uma rotina de exame que seja padrão. Primeiro eu tenho que pedir um raio-x, depois eu tenho que pedir uma ressonância, depois... Não funciona mais ou menos dessa maneira, né? O mais importante é sempre o exame físico. A radiografia, ela vai me dar uma noção da anatomia desse joelho, das alterações mecânicas desse joelho, e a ressonância a gente consegue ver lesões mais em partes moles, que a gente chama, os ligamentos, o menisco, a cartilagem. Tem mais uma pergunta, doutor. As mulheres têm mais problemas nos joelhos do que os homens? Pergunta bacana da Deise e do Bena. Então, Deise, é relativo isso, tá? As mulheres, elas têm a anatomia da mulher, ela é mais propícia a uma deformidade, não é uma deformidade, uma variação anatômica que a gente chama de valgo. Como a mulher tem um quadril mais largo, ela tem uma tendência a ter o joelhinho mais para dentro, que é aquele joelhinho em X. Então, isso a gente chama de geno valgo, é uma variação da anatomia normal. A anatomia normal seria os dois joelhos paralelos, né? É mais comum a gente dizer que na mulher existem esses problemas, mas em relação ao valgo. Tá bom. Doutor, a gente já mostrou, então, o que é o menisco rompido, e aí o pessoal deve estar curioso para saber de tratamentos, né? Porque, assim, nem todo problema no joelho vai requerer uma cirurgia. De qualquer modo, as cirurgias avançaram bastante, né? E a gente tem um vídeo, então, de como funciona, uma animação, na verdade, como é feita uma cirurgia hoje. Eu gostaria que o senhor comentasse. Então, as cirurgias hoje de joelho a gente faz geralmente por videoartroscopia. Esse aparelho é um aparelho de artroscopia, a gente injeta soro na articulação, ali a gente está fazendo uma sutura do menisco, tá? Então veja, parecido com aquela imagem que foi mostrada no vídeo anterior, no menisco rompido, e a gente dá esses pontinhos por dentro, por esses furinhos pequenininhos aí. Então o avanço que houve hoje na cirurgia do joelho é que antigamente se faziam cortes grandes e se ressecava o menisco inteiro, era o que a gente chamava de meniscectomia total. Mais tarde se descobriu o quanto era importante o menisco, e com o advento da artroscopia, através desses cortezinhos pequenininhos, ia lá e se tirava um pedacinho pequeno do menisco. E hoje não se cabe mais arrancar pedacinho do menisco. Então o que se prioriza é a sutura, que é costurar o menisco, que é isso que a gente está mostrando. Um vídeo do doutor, então, fazendo uma operação, para você ver, então, como é delicado esse trabalho. Agora, é muito importante, é isso aí. É isso aí, o importante também, tanto quanto a cirurgia, é cuidar com a recuperação, né, doutor? Sim, extremamente importante, né? Então, diferente do que se fazia no passado, onde se ressecava o menisco e o paciente tinha aquela ideia de que operou, no dia seguinte bota o pé no chão, em uma semana está jogando bola, com o advento da artroscopia e a sutura do menisco, hoje a gente diz que a fase inicial ela retarda um pouquinho, porque esses pontos têm que cicatrizar, o paciente tem que ficar um tempo sem botar carga, sem caminhar, mas ele tem o menisco para o resto da vida dentro da articulação. Então, é muito melhor para o paciente. Doutor, eu tinha certeza que a nossa entrevista seria boa, mas não imaginava que renderia tanto. Falamos só sobre o menisco. Chegaram muitas mensagens, quero agradecer a sua presença. Eu já quero deixar publicamente aqui o convite para que o senhor retorne em outra oportunidade, né? Porque a gente acabou focando muito no menisco, não por interesse próprio, porque eu já tenho o diagnóstico, eu já sei. Agora, para vocês de casa, eu vi que é um assunto que interessa muito. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença. A gente retoma em um outro momento. Muito obrigado.